Salve, salve, galera! O Hélito Soares, estamos iniciando mais um Simbora Cast, esse nosso encontro semanal para a gente falar sobre literatura, cultura, arte, sempre trazendo pessoas que dão, tá certo, uma contribuição significativa para a literatura piauiense e literatura brasileira de um modo geral. Afinal, a literatura piauiense está inserida dentro da literatura brasileira, né? Hoje nós estamos recebendo uma professora, escritora, pesquisadora do CNPq, que é sensacional. É uma velha amiga de longas datas, não é? Eu estou me referindo a Algemira Mendes. Salve, salve, minha Olá, querida. boa tarde. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigada, digo eu, por ter muito respeito pelo seu trabalho, não só e pela nossa amizade. Então, é sempre um prazer, né, colaborar com o seu projeto, não é? E parabenizo por essa excelente iniciativa, né, que você tem, não só isso, mas a revista Revestres, as feiras, os festivais de livros, as feiras de É, livros, aulão, quer dizer, sua história, um sim, agitado, né? foi O Marcelo Freire que me chama de um agitado cultural, né? exatamente, um incentivador cultural, então isso é muito bom contribuir, não é? Produtor cultural, um ativista cultural, sei lá, não tem nem palavras. Minha Pois muito bem, Bora conversar aí sobre ok, essa sua trajetória pois bem. acadêmica, tá certo? E literária, não é? Ô, Ontem, Ah, ontem aconteceu a abertura do primeiro simpósio de ensino e extensão da Universidade Estadual do Piauí, do 20º Simpósio de Iniciação Científica do PIBIC, CNPq. E esse ano eles criaram um prêmio Negdon e Mulher na Ciência, né? E beleza. eu vou começar falando sobre isso, porque não só pelo o que me engrandeceu, o que me honrou ter recebido esse prêmio de mulher pesquisadora, mulher da ciência da Universidade Estadual do Piauí, e por ter levado esse nome Nieto Daniel Guidon. Guidono, esse patrimônio, não é? Não, o fato de não estar mais fisicamente aqui entre nós, mas sua história, seu legado, né, continua presente. É Então, imenso. é imenso, imensurável. Então, assim, os rastros que ela fez, o que ela construiu, não é? Então, assim, a gente faz, tem feito, não é? Eu sempre digo que na literatura a gente também faz esse caminho. Comumente, quando se fala em ciência, pensa só nas exatas, né? Ciência, mulher na ciência, porque a mulher na ciência, na literatura, nas humanas, nas letras, fazemos ciência, Exatamente. A né? pesquisa Com também, né? pesquisa, né? Usando outros métodos, né? Outras ferramentas, né? E uma dessas ferramentas que a gente tem utilizado é justamente na minha pesquisa, quando em 2000 iniciei o mestrado, eu fiz o curso de letras na Universidade Estadual do Piauí, e durante esse período eu não lembro de ter lido sobre nenhuma escritora piauiense. E isso Incomodou me bastante, né? incomodou. Quando eu fui ser professora, logo em seguida terminei o curso, em 94, já fui ser professora da UESP, e comecei a ministrar a disciplina de literatura piauiense, Ah, que coisa né? boa. É. Então foi assim um- uma missão e que eu devo muito assim o Kennard Cruel, por exemplo, o Ramsés Ramos, né? Que na época eles trabalhavam no projeto Petróleo Portela, né? Por não. E isso me abriu para os estudos, né? Sobre literatura piauiense. Eu Piauiense. comecei a pegar o material, levar livro, estudar autores, mas eu também não encontrei autoras, né? É. E aí eu fiquei pensando, quando em 2000 fui fazer o meu mestrado, eu comecei a procurar escritoras, né? Digo, olha, eu acho que eu vou fazer diferente, eu vou trabalhar com mulheres. Mas a gente não tinha obra de mulheres, né? Assim, escritoras piauiense. E aí eu assistindo uma palestra
falavam de uma escritora, Amélia Bevilacqua, escritora pernambucana. Eita, danado, Pronto. levaram para lá. Ela morou no Pernambuco, né? Então, eu perguntei à minha professora Luzilá, que era, na época, foi minha orientadora, perguntei, mas essa mulher é do Piauí, porque ela estava ela tinha 3 linhas no livro do Herculano Moraes, História da Literatura, e depois tinha também, eu fui pesquisar no Celso Pinheiro, né, também falava alguma coisa, Monsenhor Chaves, melhor dizendo, tratava, não é? E depois Clodoaldo Freitas. E aí foi nesse momento que eu comecei a procurar sobre a Amélia. Quando eu descobri que a Amélia foi uma escritora, assim como Luísa Amélia, aí eu já vinha trazendo a Luísa Amélia também, que produziram poesias. A Luísa Amélia publicou Flores Incultas, publicou um livro chamado Georgina, que foi um livro que passou, que na época esse livro não existia, só existia nos nomes. Você pode mostrar aqui a capa do livro para cá? Esse livro, Georgina, esse livro, ele não era citado apenas, mas ele não existia materialmente. Sei. E quando na minha pesquisa isso já vou dar um salto, no meu doutorado, em 2005, em Coimbra, eu comecei a pesquisar, fui encontrando vários escritos da Luísa Amélia no Almanaque Lembrança Luso Brasileiro. E eu comecei a copiar, não é? E quando eu voltei para o Brasil, guardei, e de repente nós encontramos, eu juntamente com o Daniel Serlini, o livro da Georgina, conseguimos comprar num sebo do Amazonas. Mas, rapaz... E aí, já tinha publicado Flores Incultas. O que é que acontece? Eu coloquei os inéditos. Então, assim, esse livro, Georgina, e outros escritos, são inéditos que não foram publicados. Então, assim, é uma pesquisa de arqueologia, por isso que eu acho né, esse diálogo com esses rastros. Então, a gente cava. E aí, também, eu devo muito a um projeto que nós temos na universidade, nós temos o Núcleo de Estudo Literário Piauiense, e esses livros a gente publica, NELIP, né? Certo. A gente publica com o selo também lá do NELIP, e que a gente trabalha com alunos da graduação. Eu tenho um trabalho de iniciação científica, onde o aluno ele começa projetos, textos literários escritos por mulheres, né, em jornais do século XIX e século XX, metade do século XX. E aí nós fomos nos deparar também com várias escritoras, né? Por exemplo, às vezes cita só o nome, às vezes cita... Mas aí a gente vai pesquisar. Por exemplo, numa dessas a gente encontrou o Licurgo de Paiva, que ele introduz o romantismo no Piauí, e depois encontramos o livro dele na casa de um padre, ali acho que o padre até faleceu, na Vermelha, que tinha um centro, ele cedeu para a gente, e nós publicamos. Então, da mesma Raimundo José? Não era Raimundo José, era um outro padre, ele era um padre italiano, eu não lembro, não vou lembrar o nome, mas foi um aluno que encontrou o livro. E a gente publicou esse livro. Então, assim, esse trabalho nosso tem sido assim, não só alunos então, por isso que eu disse ontem, quando eu recebi o prêmio, não foi só meu, não representa os alunos, todos aqueles, entendeu? A aluno de graduação, aluno de mestrado. Então, por exemplo, eu tive aluno que escreveu no PIBIC sobre Alvina Gameiro, e depois no mestrado foi escrever, e levou a Alvina Gameiro para o doutorado. Então, assim, é uma escritora também que falou-se um determinado tempo, mas que também não era estudada, e que está sendo estudada. Aí a gente volta para a Amélia Bevilacqua, não é? Que continuamos fazendo os estudos com a Amélia Bevilacqua, tanto na graduação como no mestrado. A história dela é muito bonita, né? A história da Amélia Bevilacqua inclusive, ela tentou a academia, foi a primeira mulher a tentar a Academia Brasileira de Letras, não é? Quando eu me deparei com a Amélia, a Amélia tem mais de 20 romances, e olha que nunca foram estudados. Até então, poesias. E a Amélia, ela foi a primeira mulher a candidatar-se à Academia Brasileira de Letras, em 1930, a vaga de Alfredo Pujol. Então, a Amélia, ela não foi aceita nem sua inscrição
Porque Quer no dizer, que estatuto da absurdo, né? academia dizia que Não permitia, né? só permitia homens. Poxa, ele é uma entidade extremamente machista, né? Machista e misógina. E E misógina. ela escreveu esse livro chamado Academia Brasileira de Letras, Documentos Histórico Literário, que foi justamente ela fala de o apoio que ela recebeu, por exemplo, as críticas também, e toda a repercussão que saiu no Jornal do Comércio, que saiu no nos jornais no exterior, que saiu no Jornal do Brasil, que saiu em revistas. Então, ela reuniu todos esses comentários nesse livro, que a gente, quase 100 anos depois, a gente está publicando. Quer dizer, É. nós estamos num atraso terrível, né? E E esse, eu lembro é, também, hum, professora, que a Amélia, além de escritora, uhum, ela se destacou também em outras sim, áreas, né? Amélia, Artes plásticas também? assim, Amélia, eu vou falar desse livro antes de chegar aí, que está juntamente esse livro com este aqui, né, Ah, Alcione, que é o primeiro livro dela, que foi prefaciado, não é, por Araripe Júnior, não é, e que é um dos, e também Tobias Barreto, Araripe Júnior, que faziam parte daquele grupo da Escola de Recife, né, sei. que o Clóvis Bevilacqua também, ela é esposa do Clóvis Bevilacqua. E Amélia, ela não era somente. E esse livro aqui, como eu já disse, Alcione, ele foi publicado, a primeira edição, em 1902. E a segunda agora. Quantos anos? E aí, uma amiga minha lendo esse livro, né? Eu disse, nossa, como é que essa mulher, em 1902, tinha essa mentalidade? Os contos. Então, assim, ela problematiza nos livros dela todo esse universo feminino, as gruras e, por exemplo, as personagens, elas são muito... a maioria dos livros dela passam no Rio de Janeiro, né? E tem um especificamente que é Angústia, que é um livro que eu sempre digo que é um revés dela com Dom Casmurro, Por não. porque a personagem Teresa, ela é o contrário, não é? Da Capitu? Da Capitu. E aí eu penso, porque ela e o Machado de Assis e o Clóvis, eles tinham muito. Foi o Clóvis, Bevilacqua, Machado, que fundaram a Academia Brasileira de Letras. Inclusive, o Clóvis nunca mais voltou à academia depois essa Desse desfeita, né? episódio, essa Desse desfeita. episódio, né? Da Amélia. Então, a Amélia, outra contribuição importante é que ela ministrava muitas conferências nacionalmente, né, já defendendo os direitos das mulheres. E também ela, recentemente, né, nós encontramos eu tenho alguns documentos dela, e nessa carta, né, que ela escreve para um professor, ela falando da vontade de também ser professora de inglês, de francês, De melhor dizendo, francês. de francês. E então, assim, ela não atuou como professora, ela foi mais assim, uma intelectual, palestrante. A primeira revista feminista do Nordeste, chamada Lírios, né? Que é uma revista que está sendo estudada hoje no Brasil, pela curso Contando de História, como da área de letras. É uma revista que ela já tinha todo. A gente trabalha hoje nessa perspectiva, né, por exemplo, 1960, que a gente vai falar desse feminismo aguerrido, mas nos textos da Amélia, né, de 1900, 1800, já foi 1902, 17, 20, 22, por aí 23. Então, assim, Ela estava além do seu ela, tempo, ela ela, estava à frente do ela seu tempo, né? muito, 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 muito. Então, assim, e retornando um pouquinho, quando eu falei que comecei a estudar enquanto graduada e não conhecia escritoras, né? E quando eu fiz mestrado, trabalhei com essa escritora, o que é que nós fizemos? Qual foi o nosso intento, não é? Publicamos uma antologia de escritoras piauienses em 2009. Então, ali já tinham 47. Olha que A coisa segunda edição maravilhosa. hoje, se a gente se formos fazer, vai para mais de 100. Com Né? certeza. E Então, tá surgindo uma nova geração, né, de mulheres exatamente, uma nova produzindo, geração. né? Por exemplo, a Sérgia, né, que foi minha aluna,
lá no E mestrado. foi nossa homenageada, Ana Felipe deste Exatamente. ano, né? E ela, quando eu prefaciei o primeiro livro dela, dos 4 contos, disse, olha, cada conto desse é um romance. E ela ainda está devendo isso, mas ela já está. Então, assim, nós temos várias, né? Além da Marleide, nós temos muitas, mas assim, essas mulheres estão escrevendo hoje, mas foi por conta, assim, de devemos muito, né, nós hoje, para falarmos disso, a essas mulheres, né, que Exatamente. E o que eu romperam. observo, professora, é que não é um fenômeno só piauiense, mas Não, nacional, não não. é? Ou Nacional. seja, as É. mulheres estão. Nós temos uma linha de pesquisa na Ampol, que é Mulher Literatura, né? Então, isso faz com que os cursos de pós-graduação, eles sejam não implantados, mas assim, influenciam muito, como aqui no Piauí. Quer dizer, nós temos, hoje assistindo, vendo os pôsteres, né, da, a- da iniciação científica, PIBIC, vários trabalhos sobre mulher na literatura, tanto Olha aí. piauiense como africana. Então, isso, e nós temos a disciplina Literatura e Relações de Gênero, temos um evento muito grande, que já estamos com 15 anos, que realizamos, que é o Colóquio Internacional de Literatura e Gênero, que inclusive, esse ano nós trouxemos a Aline Bey, a gente traz escritoras de outros países africanos, da Espanha, de Portugal. Então, assim, é um trabalho que a gente tem tentado mudar, entendeu? Pelo menos assim, fazer a diferença com Exatamente. relação, E não observe, é nesse essa. boom, tá certo, das mulheres, estão se Uhum. destacando também as mulheres negras, né? As Sim, sim, escritoras sim. negras, né? Aí a gente Isso, e destaca aí a Carolina Maria de Carolina Jesus, a Jesus, a Conceição Conceição Evaristo, né? Evaristo, tem várias, A Cristiane Djamila Sobral, também, a não é? Djamila, a Aliana Alves, a, a Ivia Alves, né? Nós temos assim as africanas que estão de língua Exatamente. portuguesa que estão entrando. Inclusive É, ganhando prêmios sim. importantes, né? Agora A Pauline, né? a Paulina Chiziane, É, tivemos Cigiane é agora, sensacional. a Paulina Chiziane ganhou o prêmio Camões, né? É, E agora tivemos outra, Ana Paula Tavares acabou de ganhar, angolana, né? Acabou de ganhar o prêmio Camões também. Então, assim, em 2015, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Lisboa sobre literaturas africanas de língua por não. portuguesa. E a gente tematizava justamente a mulher na literatura africana de língua portuguesa. E estamos fazendo agora uma antologia sobre as escritoras africanas de língua portuguesa. Que Inclusive, a maravilha! Ana Paula, a Ana Paula Tavares vai participar, e várias outras, a Paulina Chiziane. E assim, a gente está E é vendo que as interessante escritoras. que nossa amiga Assunção Souza, não é? Sim, sim, Ela se sim. dedica, se volta muito para essa área também, não é? A Assunção, ela também trabalha, né, com essa questão da literatura africana em língua portuguesa, né? E nós estamos fazendo agora um convênio com Moçambique, né? Tem uma amiga hoje que está em Angola, e eu já disse para ela, olha, tente encontrar um convênio para a gente fazer com Piauí. Ela é do Mato Grosso, para a gente fazer com Piauí. E assim a gente está quebrando essas barreiras, não é? Penetrando nessas fronteiras aí, e para a palavra, não é? De autoria feminina, para essa escrita, porque as mulheres elas sempre escreveram, né? Exatamente. Só que não eram, elas foram Invisibilizadas. invisíveis em todo o processo dessa escrita que a gente chama misógina, que a gente chama androcêntrica, né? Então, os espaços, né, para a literatura de autoria feminina, né, não foram tão fáceis. Por exemplo, eu escrevi a primeira tese no Brasil sobre uma escritora negra, Maria Firmina dos Reis, Por não. né? Que ela, em 1857, ela escreve um livro chamado Úrsula, Úrsula. esse livro é a primeira vez que nós vamos ouvir do ponto de vista do escravizado a sua história antes
de chegar aqui. Exatamente. Né? Hoje é um clássico da literatura Úrsula. brasileira, né? Esse livro, inclusive, eu publiquei a minha tese, que é essa parte que fala sobre a Úrsula, em Portugal. E quando ela foi homenageada na Flip, né? Por não. Uma editora entrou em contato comigo, a Malê, e reeditou o livro, que a primeira edição tinha sido em Portugal. Aí foi reeditado o livro e eu fui convidada, né, para palestrar lá sobre Maria Firmina, lá na Flip. Então, assim, a gente vê que um trabalho que a gente pensa que não vai ter não tanto vai alcance, não é? Por exemplo, agora a CBN Brasil, né? CNN, CNN, entrou em contato uma vez comigo, eu digo, meu Deus, para quê? Como que foi encontrado? Né? Então, assim, isso é muito importante para a gente, dar visibilidade a essas mulheres, essas escritas que não estão no cânone, né? Essas escritas que a gente pode dizer que estão na margem, não marginal, na margem, porque não estão no centro, né? Então, isso para a gente trazer para a ordem do dia. Isso é muito bom. Não Eu só as piauienses, né, que eu trabalho, mas eu trabalho com nessa perspectiva. Mulheres, né? Exatamente. Não importa, desde que a gente dê espaço, né, trabalhe. Agora, por exemplo, no evento nosso de gênero, nós tivemos quase 400 trabalhos. Olha aí, olha aí. 400 trabalhos de análise, né, apresentando, então isso é muito gratificante, né? Beleza, então, professora, infelizmente nosso tempo pois tá certo, bem. tá esgotando, o Pedro já tá me dando ali o sinal. Mas eu deixo aqui a dica, né, da Amélia, revisitar a Amélia, que coisa que eu não pude fazer na época que eu comecei a estudar sobre a Amélia, porque os livros eram obras raras e não podia sair da biblioteca, eu tive que adquirir, não sei como, os originais para hoje publicar. E às vezes comprando muito caro na Biblioteca Nacional, né? Mandando microfilmar e depois pagando. Mas hoje o leitor, a leitora, né, pode ter Os acesso nas alunos dos livrarias, cursos de letras, já né? tem acesso a esse Tem material. acesso a esse material, né? Claro que nós tivemos apoio, né, da incentivo, né, do CIEP, né, através do Paraíba, né, que tem apoiado, né, do CIEC, não é? Paraíba, governo do estado. Né? Gemira, tá certo? Um grande abraço para você. Obrigada. Obrigado por ter aceito o Feliz nosso por trazer convite, o nome dessas né? mulheres. Mulheres merecedoras, e por né? esse convite. Precisam ser mais conhecidas. Gratidão. Simbora.